E agora a gente vai para a nossa próxima motivação e necessidade central. Maestria e risco. Maestria e risco vai estar aqui, ó, em cima, aqui na nossa roda dos arquétipos. Os arquétipos que estão representados dentro dessa motivação principal são 3, né? A rebelde, a maga e a heroína. Essas mulheres que têm esse arquétipo muito forte dentro delas, elas buscam deixar a sua marca no mundo. E como que elas fazem isso? Fazendo a diferença na vida das pessoas através de transformação e desafios. Mas de uma forma que elas vão até o limite, elas não medem o risco para conseguir fazer o que elas precisam fazer, para superar aquele desafio. Vamos agora aprofundar nas 3. A rebelde. A rebelde, ela busca libertação. Gente, a mulher rebelde, ela é a quebra de padrões em pessoa. Ela quer quebrar o status quo, todas as regras, os padrões. Ela não vai se encaixar em padrãozinho de beleza. Ela não vai ser aquela mulher que fica tentando ser elegante. Tudo que se espera de uma mulher, provavelmente ela vai fazer o contrário. Você conhece alguém assim? Esse arquétipo é muito fácil a gente identificar, porque ele vai meio que contra tudo que a gente está mais ou menos acostumado. Então o que ela busca? A revolução, né? Ela veio aqui para ser rebelde, para quebrar as regras. Como que a gente quebra as regras? Gerando uma certa revolução. Destruir o que não funciona. Na verdade, a destruição faz parte desse arquétipo, mas principalmente o que não está funcionando. Tá aquela burocracia burra? Cara, a rebelde, ela fica louca com isso. Ela vai buscar destruir essa burocracia. O medo, ser comum, ser impotente ou inconsequente. Então lembre aqui, né? Esse arquétipo está dentro da motivação maestria e risco. Então são pessoas que correm risco mesmo. Elas estão acostumadas a correr risco, elas se sentem confortáveis nessa situação. Então ela tem muito medo de, às vezes, fazer alguma coisa e ser inconsequente. Não ter noção das consequências ou sofrer consequências muito penosas em relação a isso. A sua estratégia: romper, destruir ou chocar. Né? Muitas vezes querem chocar. Então a gente pega pessoas, por exemplo, manifestantes que vai lá. Eu lembro muito quando é coisas de Greenpeace, ou coisa da natureza, aí eles jogam tinta vermelha para representar sangue. O que é isso? É o chocar. Né? Eles querem chamar atenção para aquela causa, mas não de uma forma comum. Eles querem chocar, eles querem realmente, peraí, dar aquela chacoalhada na sociedade e falar, isso aqui tá errado. Só que eles fazem isso de uma forma até agressiva. Lado sombra, se tornar um rebelde sem causa, que aí problematiza tudo, né? Ou marginalizado e até criminalizado. Então o lado sombra desse arquétipo é o bandidão mesmo. Muitas vezes eles aparecem nos filmes como os vilões, tá? Dom, irreverência e liberdade radical. Algumas marcas que trabalham isso. Eu coloquei a Malévola, porque além dela ser uma vilã, mas principalmente no filme, né, que retrata a Malévola mesmo, ela mostra que ela tem uma coisa mais profunda por trás, né? Ela não é vilã por escolha, ela é vilã porque o meio tornou ela uma vilã. E aí, olha só como essa coisa de arquétipo é tão forte. Gente, a Angelina Jolie, ela casou perfeitamente para esse papel, não é mesmo? Por quê? Porque a Angelina Jolie tem esse arquétipo muito forte dentro dela, né? Então, o casamento dela foi com um vestido diferente, o jeito, até os filhos, o jeito que ela cria os filhos, é tudo fora dos padrões. A Angelina Jolie é uma representação muito forte desse arquétipo. Inclusive, uma coisinha bem legal, a gente vai reparar que, geralmente quando as vilões, quando eles vão trabalhar com esse arquétipo, eles trazem muito triângulo, principalmente o triângulo invertido, para passar mais instabilidade, tá? A motoqueira, a roqueira, a skatista, né? Todos esses estilos assim vão estar dentro dessa mulher rebelde. Coloquei ela Casa de Papel, porque, né, são pessoas, são bandidos, são pessoas que entram ali no banco, mas isso causa toda uma revolução, né? E sabe por que essa série, ela mexe tanto com a gente e ela virou, né, um maior sucesso aí da Netflix? Porque ela deixa muito claro esse arquétipo. E, gente, lembra lá no começo, quando eu estava explicando para vocês de arquétipo, que eu expliquei que nós temos todos dentro da gente? Então, a gente, eu não tenho nada desse arquétipo do rebelde, né? Eu sou toda certinha, para mim, tanto que o meu arquétipo é o sábia, né? Do conhecimento e tal. Mas, como eu tenho um pouquinho dele comigo, né? Nós todos temos todos os arquétipos. Só de ver uma série dessa, já me dá essa sensação de, beleza, preenchi esse rebelde que eu tenho dentro de mim. Uma marca que faz isso também é a Harley Davidson. A Harley Davidson, o que ela faz? Ela bota você lá numa moto barulhenta. A Harley Davidson é uma mistura do arquétipo da rebelde com a exploradora, tá? Então é você numa moto barulhenta, quebra as regras, bota sua jaquetona de couro. E aí,
É muito legal, sabe por quê? Sabe quais são os principais clientes da Harley Davidson? São pessoas geralmente que têm o arquétipo do governante. Então são médicos, são advogados, são pessoas que têm uma profissão muito tradicional. Só que lembra que todo mundo tem todos os arquétipos dentro de si? Então esse cara que tá lá, médico, né, semana inteira trabalhando sob pressão, tal, ele pega o final de semana, ele vai dar uma volta aí na estrada com uma moto barulhenta, o vento batendo na cara, ai, a liberdade, uhul, ele já se satisfaz com esse rebelde. Eu botei aqui a língua do Rolling Stones, porque, né, tudo que tem rock, essas coisas, a cultura, né, essa cultura meio roqueira, ela tá dentro desse arquétipo do rebelde. E a Apple, o símbolo da Apple, hoje o arquétipo não é o arquétipo que a Apple trabalha mais, mas ela trouxe muito no começo ele, principalmente porque ela estava revolucionando, ela queria trazer os computadores para dentro da casa, né, facilitar esse acesso. E olha a logo, é uma maçã mordida que remete a primeira mulher rebelde que a gente tem, que é a Eva, que comeu o fruto proibido. Depois a gente vai para a maga. A maga, ela é aquela que assim, tudo pode acontecer, mesmo que ela não enxergue. Outro nome para maga é visionária, né? Então o desejo dela é conhecer as leis fundamentais do universo. Geralmente são pessoas que gostam de cristais, que gostam de entender de astrologia, gostam de entender das coisas que regem o mundo, mas que a gente não enxerga, do que está por trás, das energias, né, religião, enfim, as coisas que a gente não são tão palpáveis. Ela gosta disso. Tornar sonhos em realidade. Seu medo, as consequências negativas. Então, às vezes, mexer com alguma coisa que não devia e criar alguma consequência negativa disso. Então, qual que é a estratégia dela? Desenvolver uma visão sensitiva, uma visão intuitiva. Então, é aquela coisa do terceiro olho, né? A sombra, ela pode se tornar manipuladora, tá? Seu dom principal, ter essa visão, ser uma mulher visionária e transformadora. Então, sabe assim, aquelas pessoas que falam assim, vamos mudar a energia do ambiente aqui, e aí você já se sente bem, né, do lado dela. Então, a maga são essas pessoas, são essas mulheres que querem trabalhar com algo que a gente não enxerga. É uma transformação mágica mesmo. Aí eu coloquei aqui pra vocês, Elaine Orives é, dentro do marketing digital, a pessoa que a gente lembra de longe quando a gente fala disso. Ela fala de energias e quânticas e tal. São coisas que a gente não vê, mas a gente percebe a transformação disso na nossa vida. Coloquei o gênio da lâmpada. Imagina que beleza? Você pega a lâmpada lá, pum, sai um gênio que realiza tudo o que você deseja. É o mago, né? Coloquei alguns cristais, conto de fadas, né? Tudo que tem uma simbologia também conta bastante. Ariel, dentro das princesas, Ariel é a maga, porque ela é um ser místico, né? E o bom e velho Merlin. Então, gente, presta atenção. Lembra que eu falei pra vocês dos contos de fadas? Todo conto de fada vai ter ou a bruxa, ou a fada, ou o bruxo. Sempre vai ter, né, algum que vai representar esse arquétipo da maga. Por último, dentro dessa motivação, a gente tem a heroína. A heroína é o arquétipo mais famoso, né? Vamos dizer assim. A heroína, ela tem vontade para abrir caminhos. Gente, o que ela mais gosta de fazer? Provações e tomar ações corajosas. Então é aquela pessoa que não mede risco para salvar alguém, para salvar o mundo, para melhorar a situação daquelas pessoas. Ela vai ser a primeira a entrar em ação, tá? Seu maior medo, vulnerabilidade ou fracassar. Então ela se sentir fraca, ou ela ir lá e tomar uma ação transformadora e tal, cumprir lá o desafio dela, só que chegar no final ela fracassar. Sua estratégia, então, para evitar esse medo, ficar mais forte, tanto psicologicamente quanto fisicamente, mais corajosa e treinar muito. E por isso que esse arquétipo da heroína, geralmente as pessoas que são atletas, esportistas, né, elas entram dentro desse arquétipo também. Quando a gente vai falar de performance, aquela pessoa que vai e se dá até o final. Então a gente pega o Michael Phelps, né, a gente pega a Serena Williams, são pessoas que você vê que ela leva o corpo dela no limite para ela conseguir o recorde, para ela conseguir a aprovação, para ela conseguir a medalha, para ela conseguir ganhar, tá? Qual que é o lado sombra? A arrogância e começar a ver inimigos em todos os lugares. Então, às vezes, para o herói se sentir vivo, ele precisa ter um inimigo. Então, quando você está olhando para os outros assim, que todo mundo é seu inimigo, talvez você está no lado sombra do arquétipo da heroína. O dom, competência e coragem. Quais são as marcas que trabalham isso? Alguns exemplos.
A gente tem a boa e velha, né? Mulher Maravilha, todas as heroínas padrões aí que a gente já conhece, os heróis também, né? Eu coloquei a She-Ra, né? Porque Mulher Maravilha já tem bastante, então eu coloquei a She-Ra. A She-Ra é a heroína, é a guerreira, né? Coloquei essa imagem dessa moça com uma espada. Então, tudo que remete a uma luta, a uma guerra, outro nome para esse arquétipo seria guerreira, tá? Performista, porque é uma pessoa que é alta performance aqui. Então, eu coloquei uma atleta. Se você trabalha com coisas que dão poder para as pessoas, para elas ficarem mais fortes e mais corajosas, talvez esse arquétipo vai fazer sentido para você. E coloquei a Lagertha, porque, gente, se tem um povo que tem esse arquétipo guerreiro, são os vikings, né? Não sei se você gosta de séries de vikings, mas ali a gente tem guerreiros de todo tipo, né? Vai ter o guerreiro amante, vai ter o guerreiro rebelde, vai ter o guerreiro sábio, mas todos têm o guerreiro dentro deles. E agora vamos para a nossa última motivação.